Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre o fantástico Otelo? Sim, chegou essa hora feliz, vamos conversar sobre Otelo, essa tragédia fantástica do Shakespeare. Gente, tá bom demais. Eu sei que quase ninguém me acompanha nesse projeto de leitura, mas eu preciso dizer que eu tô adorando. Vamos lá. Bom, essa é uma tragédia bem popular do Shakespeare, né? Muita gente já conhece a sua história. O Otelo é um coronel mouro, né? Ele tá a serviço de Veneza, da República de Veneza, que é liderada pelo Doge. E ele se apaixona pela Desdémona, que é uma aristocrata veneziana, né? Então, enquanto eles são de culturas diferentes, né? Isso é uma coisa que fica muito ressaltada na peça, é que ele é uma pessoa de pele escura e de uma cultura considerada mais bárbara, né? Enquanto ela é uma aristocrata, sofisticada e branca. Eles se apaixonam, eles têm uma distância de idade considerável, isso é citado algumas vezes na peça. Mas eles se casam escondido. E o Iago, que é um dos serviçais do Otelo, ele é um alferes, ele se sente traído, ele tem inveja pelo seguinte: em primeiro lugar, ele queria ter sido promovido a tenente pelo Otelo e não foi. Essa promoção, essa patente acabou tendo sido dada pro Cássio, que era um intelectual, e o Iago fica com muita raiva disso, porque ele tinha mais experiência de batalha do que o Cássio, que é um matemático, né? Então ele fica se sentindo com inveja mesmo dessa promoção e se sentindo traído pelo Otelo. Em determinada passagem ele também vai dizer que acha que o Otelo teve conjunção carnal com a sua esposa, né, a Emília. E então ele decide se vingar. Acontece que o Iago é um dos melhores vilões da literatura, porque ele é a pura maldade, né? Ele mal planeja os seus intentos, porque ele é maldade pura. Mas ele é um personagem fascinante, inclusive ele é engraçado algumas vezes, tem várias passagens dele, várias falas que são assim tão vulgares, que chega a ser cômicas. A maneira como ele fala com a própria Desdémona, né? Como ele fala com a mulher dele, né? Ele é muito cômico. E eu li alguns livros que Otelo é uma tragédia que tem muitas características de comédia, né? Uma delas é que para ser encenada ela usava características da comédia dell'arte, mas além disso o próprio fato de ter essa pessoa, né, meio vilanesca, meio a que causa as confusões, que é uma pessoa inferior, né, que é um serviçal do personagem principal, e isso é mais comum na comédia do que na tragédia. Então Iago planeja se vingar do Otelo, né? Ele planeja fazer com que o Otelo desconfie da Desdémona. E como ele quer o cargo do Cássio, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer o Otelo acreditar que a Desdémona está tendo um caso com o Cássio, para que o Otelo dispense o Cássio, né? Fique com raiva, sabendo disso, dispense o Cássio e coloque ele no lugar. É verdade que de início o Iago não sabe o que vai acontecer lá no final, né? Que vai ser super trágico. Mas quando ele percebe que a coisa vai ficando trágica, ele meio que deixa, não faz nada. Então o que ele vai fazer? Ele vai atuar naquela que é a única fraqueza do Otelo, porque o Otelo, ele é um mouro, ele é de uma outra cultura considerada bárbara, mas ele é sempre descrito como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa correta, uma pessoa honrada. E então essa pessoa com todas essas qualidades e que conseguiu se estabelecer em Veneza a despeito da sua cor de pele, que era uma coisa que gerava preconceito, a despeito de ser um estrangeiro, ele acaba tendo sim essa fraqueza, que é esse complexo, vamos dizer assim, de inferioridade relacionado à sua cor. Parece que não, mas ele tem. Ele se acha
Ele acredita nas mentiras do Iago porque, no fundo, ele acha que o Cássio é superior a ele. Então, assim, tá, o Cássio é bonito, o Cássio é uma pessoa refinada, ele é um veneziano, ele é branco, né? Ele é matemático, então, assim, é uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas. O Otelo se deixa levar por essa maledicência. Só que o Otelo é muito preto no branco, assim, ele não compartilha da cultura dos venezianos. Quando ele fica, sabe, quando ele passa de fato a acreditar que está sendo traído, ele não consegue agir como um veneziano. Ele não vai chegar só e dizer, vai passar um carão na mulher e tal, até que ele desse uns tabefes, não, que eu concordo com isso, tá, gente? Estamos falando de literatura em épocas passadas. Mas assim, ele talvez não matasse a mulher, né? Que é o que acontece no final. Mas com certeza se dispensaria o Cássio. Só que a moral, os valores do Otelo são muito radicais, né? Eles são quase selvagens, são muito radicais, são muito absolutos, né? Então ele não pode ver as coisas com uma visão mais complexa e fazer concessões. Ele tem que defender a sua honra e tem que ser através da morte. Então ele começa a ir alimentando esse desejo, quanto mais ele vai ficando convencido de que ele tem que matar a Desdémona, porque ela é uma safada que enganou ele, né? Só que o Otelo delira muito, assim, a genialidade do Shakespeare. A peça se passa em mais ou menos 4 dias. E o Otelo não percebe, ele não se dá conta de que não deu tempo, desde que ele casou com a Desdémona, não dá tempo da Desdémona trair ele. Então o Iago cria, né, o que ele cria como prova de que a Desdémona estava traindo ele com o Cássio, é porque ele vivia pedindo, a mulher dele era a serva da Desdémona. Então ele vivia pedindo para a mulher dele pegar um lenço que a Desdémona tinha ganhado do Otelo, que era um lenço que tinha morangos bordados. A mulher não sabe direito o que ele quer fazer com aquilo. Quando ela finalmente vê que o lenço caiu, ela pega e entrega pra ele e fala, olha, não sei o que você quer fazer com isso, mas eu espero que seja coisa boa, não vai mais arrumar confusão. E aí, o que ele faz? Ele joga aquele lenço no quarto do Cássio. E aí ele faz o Otelo perceber que o Cássio tem aquele lenço específico. Só que o Otelo não percebe que não dá tempo, porque, vejam bem, a peça começa com o Iago e o Rodrigo, que é um personagem que ele é apaixonado pela Desdémona, e o Iago percebe que ele é meio ingênuo e fica usando ele de joguete pro seu plano. Então o que ele faz? No início da peça, ele e o Rodrigo vão denunciar pro pai da Desdémona que a Desdémona casou escondido, né? Então, quer dizer, na primeira noite é a noite que o Otelo e a Desdémona casaram escondidos. No desenrolar dessa mesma noite, o Otelo tem que ser enviado para Chipre numa missão. A Desdémona decide ir, então assim, não acontece nada. Ela tá junto com ele, ela vem depois explicar pro pai dela que sim, ela casou, não foi magia, né, como o pai dela acreditou que ela tivesse sido ludibriada. Não, ela casou com ele porque ela quis. Eles vão para Chipre em navios separados, mas o Cássio também tá no navio separado, então o Otelo vai numa nau, o Cássio vai numa nau e a Desdémona vai numa terceira nau com a Emília e o Iago, então assim, ela não tava com o Cássio. Quando eles chegam em Chipre, o Otelo fica junto com a Desdémona. Há um episódio em que o Iago embriaga, né, embebeda o Cássio para que o Cássio se meta numa briga e perca a sua patente, né, para que o Otelo dispense pela sua má conduta. E o Otelo só vai sair do quarto com a Desdémona para ver no que o Cássio se aprontou, né, que confusão é aquela. E depois disso já é o último dia, que é o dia em que a Desdémona fica tentando defender o Cássio, fazendo com que o Otelo mude de ideia. E na noite desse mesmo dia, o Otelo mata a Desdémona. Então, assim, existe uma discrepância, um contraste na peça entre o tempo psicológico, que é esse tempo onde a maledicência vai
se incrustando, né? O ciúme vai crescendo no Otelo. E existe o tempo real, que é um tempo onde não tem como, não há tempo material pra Desdemona trair ele, né? Então, mas ele não se dá conta disso, ele perde a noção total. Tem uma fala muito interessante do Otelo em que, quando ele começa a ficar com muito ciúme, quando ele tá perdendo a noção, que ele diz o seguinte: adorável criatura, que minha alma a apanha perdição, se eu não te amar. E se não te amo, que este mundo volte de novo para o caos. E é exatamente o que vai acontecer, o caos, porque ele vai perder a noção total, né? Tem uma coisa interessante em relação à honra do Otelo, porque ele vem de uma cultura completamente diferente. E ele tem essa honra que é muito absoluta. Então ele não consegue acreditar que um homem mentiria sobre aquele assunto. É por isso que ele acredita piamente no Iago. Ele não consegue acreditar que uma pessoa seria capaz de inventar semelhante injúria contra alguém, né? Então ele automaticamente acredita que está sendo traído. É interessante que, conforme o Iago vai tentando convencer o Otelo, ele começa a servir, na verdade, de espelho para o Otelo. E essa é uma das coisas mais interessantes em relação à linguagem dessa peça. Porque o Iago sempre fala assim: será mesmo? Não, não pode ser. E aí o Otelo começa a perguntar: não pode ser o quê? E aí eles começam a repetir várias frases o tempo todo. Então ele fica assim: Cássio, aquele homem honrado? Aquele homem honrado? Então, assim, há um espelhamento e o Iago fica funcionando como o meio que gatilho das próprias dúvidas do Otelo, né? Muito interessante. Uma outra coisa interessante também é que no início da peça, as falas do Cássio e do Otelo são falas inocentes, eles não têm como saber, mas elas têm um valor premonitório. Então, quando eles vão falar do mar, do navio, do não sei o que, eles vão falando de tormentas e de desgraças de uma maneira meio ingênua, né? Então assim, lá vem Otelo, que Deus o proteja de futuras tormentas, enfim. Que eles não fazem ideia, mas que tem todo um valor premonitório em relação ao que vai acontecer depois. Uma coisa muito interessante que eu achei nessa peça é que, assim, eu meio que vi um paralelo da Desdemona com a Emma Bovary. É engraçado, né? Porque essa peça é muito bem anterior a Madame Bovary, mas a Emma Bovary, nenhum relacionamento romântico dela dá certo, porque o modelo dela são os romances românticos, bem rocambolescos, com aquelas histórias de fuga fantásticas. E a Desdemona, ela se apaixona pelo Otelo pelas histórias loucas de viagem que ele conta, né? O pai da Desdemona, antes de ficar com raiva dela ter casado escondido com um negro, ele era muito fascinado com as histórias do Otelo de viagens, que eram histórias exóticas, histórias de aventura. Então ele fica pedindo pro Otelo contar isso toda noite. E é assim que a Desdemona se apaixona pelo Otelo. A verdade é que Otelo e Desdemona mal se conhecem, né? Então, além dessa peça ser uma peça... é uma peça sobre ciúmes. É também uma peça sobre casamento interracial, sobre preconceito. Mas ela também é uma peça que trata dos perigos de um casamento, de uma união muito apressada, porque muito apaixonada e muito romântica, de pessoas que mal se conhecem, que têm uma diferença enorme de idade e que não compartilham de cultura, né? Que são cada qual de uma cultura completamente diferente. Então o Otelo não sabe como interpretar a Desdemona, não sabe como lidar com os homens de Veneza. Essa honra do Otelo é tão definitiva, tão absoluta, né? Seus valores são tão absolutos que quando ele se descobre ludibriado no final, ele, depois de matar a Desdemona, decide se matar, só que ele é como se ele se executasse, não como se ele cometesse suicídio. É como se ele tentasse ter um último ato de justiça. Tem uma fala muito interessante que é quando ele vai se matar, né? Ou quando ele vai se executar, ele diz o seguinte: e dizei que em Alepo certo dia, quando um maligno turco de turbante agrediu um varão veneziano e insultou rudemente a sua terra, peguei a goela ao cão circuncidado, goela dele mesmo, e o golpeei assim. E aí ele se golpeia. Então eu achei muito interessante
Essa definitivamente foi uma das melhores peças, uma das melhores tragédias que eu li agora. Tanto pelo Otelo, pelo que acontece com ele, porque, gente, não vamos eximir o Otelo. O Otelo é um herói trágico, ou seja, é pelas próprias mãos, é pelos próprios erros que ele vai sofrer. Não é só culpa do Iago. O Iago também não valia nada, né? Ele era assim ciumento, invejoso, ele acaba matando o Rodrigo, ele fere o Cássio na hora lá em que ele quer fazer com que o Cássio soe culpado. Mas a semente do mal já estava dentro do Otelo, que é aquela insegurança, né? Não tivesse ele essa insegurança, não tivesse ele essa vulnerabilidade, e fosse ele um pouco menos ingênuo, tivesse valores menos radicais, ele não teria sucumbido dessa maneira, né? Porque ele nem tentou investigar se o Iago estava falando a verdade, ele nem deu chance da Desdemona se defender. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conhecem o Otelo, leiam, porque essa peça é muito boa. É uma peça de leitura muito fluida, muito tranquila. Eu achei o Iago um vilão sensacional. E é isso. Está sendo muito bom dividir com vocês essas leituras shakespearianas. Até a próxima. Tchauzinho.